A número legal, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 23ª sessão realizada no último dia 21. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Consulto inicialmente o Dr. José Mendes, muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse prévio em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente, obrigado. Ok. Então, passamos à nossa ordem do dia. Eu relato o item 1 da pauta, contrato firmado pelo DR, a empresa SO Pontes, execução de serviços de recapeamentos, aditivos. Houve a licitação na modalidade de concorrência pública, os órgãos de fiscalização da Casa falaram pela regularidade, a unidade de engenharia e economia também, oficiado a DR, vieram as explicações, acrescido a nova manifestação das unidades de economia e engenharia, PFE e MPC, todos falaram pela regularidade. O meu voto também é pela regularidade do contrato, da execução contratual, da licitação na modalidade de concorrência e do primeiro e segundo termos aditivos. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Senhor presidente, Antônio Roque Citadinho, senhor conselheiro, doutor Alexandre Sarquis, senhor procurador, representando o Ministério Público, doutor José Mendes Neto, doutora Cláudia, doutora Evelyn, responsável pela nossa Procuradoria da Fazenda, doutor Sérgio, demais funcionários, senhores advogados. O item 2, senhor presidente, refere-se às contas da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia, FDTE, exercício 2011. As imperfeições apontadas nos autos, apesar de ensejarem ressalvas consubstanciadas nas advertências que o voto descreve, não impediram a fiscalização, a TJ, PFE e o Ministério Público de Contas se manifestarem em uníssono pela aprovação da matéria. Assim, acompanhando a instrução favorável, voto pela regularidade das contas em apreço, nos termos do artigo 33(2) da Lei Complementar 709/93, dando a consequente quitação ao responsável. Em discussão, votação aprovada. O item 3 refere-se ao acompanhamento da execução contratual no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014, do contrato de concessão onerosa da malha rodoviária estadual de ligação entre Tatuí, Itapetininga, Capão Bonito, Avaré, Itaí, Itararé, Araçoiaba da Serra e Santa Cruz do Rio Pardo, celebrado em 10 de fevereiro de 2000, e integrante do Programa Estadual de Participação de Iniciativa Privada, na prestação de serviços públicos e execução de obras de infraestrutura das rodovias do Estado. No contrato mencionado, figuram como partes o Estado de São Paulo, poder concedente, o Departamento de Estrada de Rodagem DR, contratante, Rodovias Integradas do Oeste SA, SP Vias, concessionária, e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados, Artesp, interessada e responsável pela fiscalização. As imperfeições apontadas nos autos, apesar de ensejarem advertências, não são suficientes para impedir a aprovação da matéria. Assim, acompanhando os pronunciamentos favoráveis da TJ, PFE e o Ministério Público de Contas, o voto pela regularidade do acompanhamento da execução contratual em exame, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo do voto. Em discussão. Senhor relator, eu acompanho Vossa Excelência e gostaria de acrescentar uma questão, que é
uma proposta que se oficie a origem de, neste período aqui tratado, informar se houve ações da Artesp contra essa empresa concessionária ou dela contra a Artesp e, afinal, o que concluíram essas ações no judiciário. É importante porque, desenganadamente, nos nossos processos não constam nada sobre essas ações. E essas ações podem estar redefinindo o contrato, o reequilíbrio de contrato, o prazo, essas coisas todas. Então, é essa sugestão que faço. Como Vossa Excelência continuará como relator desta prestação de contas anual dessa concessão, o oficiamento para que informasse sobre essa questão. Perfeitamente, senhor presidente. Acato a sugestão, será incluída no voto a oficialização do DR e da Artesp, né? Buscando estas informações. Ok. Continue a discussão. Em votação, aprovada. O item 4 refere-se a contrato precedido de concorrência pública celebrado entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica, da DAE, e Cobrap, Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, com vistas à contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de consultoria para a elaboração do plano diretor de aproveitamento de recursos hídricos para a macrometrópole paulista. A utilização dos mesmos atestados em fase de habilitação e de pontuação da proposta em afronta à súmula 22, bem como a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional mediante atestados acompanhados das respectivas CATs em afronta à súmula 24, comprometeram a regularidade da matéria. Ressalte-se que o prejuízo à competitividade do certame parece confirmado pelo fato de apenas 2 empresas terem apresentado propostas. Diante do exposto, acompanhando o pronunciamento da TJ, voto pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com determinação para as providências previstas no artigo 2, inciso 15 e 27 da Lei Complementar Estadual 709/93, além de aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 300 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 5 e 6. Ok. O item 5 refere-se à comprovação de aplicação de recursos públicos repassados no exercício de 2010 pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e a DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., em razão de convênio, tendo por objeto o apoio à remoção de aproximadamente 4.135 famílias em situação fundiária irregular, ocupantes dos núcleos Chácara Bela Vista, Pau Queimado e Ticoatira Campala, atingidas pelas obras de revitalização da Marginal do Tietê. O item 6 cuida de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados no exercício de 2012 pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa, ao Centro de Desenvolvimento e Integração Social da Criança, Perdoense, Casulo, em razão de convênio, tendo por objeto a cooperação do atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória. As imperfeições apontadas nos autos não são suficientes para impedir a aprovação das matérias em exame, podendo ser conduzidas ao campo das advertências. Assim, acompanhando o pronunciamento da TJ e Procuradoria da Fazenda, voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com a quitação dos responsáveis, mas sem prejuízo das advertências consignadas no corpo
dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. O item 7 refere-se a recurso ordinário interposto pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FTE, em face de sentença que julgou irregular o primeiro termo aditivo, decorrente de contrato celebrado entre a recorrente e a empresa Construnorte Engenharia, Comércio e Construções Limitada, objetivando a construção de cobertura de quadra em estrutura mista e reforma de prédios escolares. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, as razões recursais não foram suficientes para afastar o julgamento desfavorável, que decorreu da aplicação do princípio da acessoriedade, uma vez que a matéria principal já havia sido reprovada em caráter definitivo por esta segunda Câmara. Voto assim, acompanhando a manifestação da PFE, e voto pelo desprovimento do apelo, mantida em todos os seus termos a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora o conselheiro Alexandre Sarquis, itens 8 e seguintes. Excelentíssimo senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo senhor conselheiro, Sidney Beraldo, procuradora Cláudia Nicolau, procurador Zé Mendes, senhor Sérgio Rossi. O item 8 retorna ao gabinete, excelência. Ok. O item 9, licitação e contrato e primeiro aditamento firmado entre a Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos e Vietec Engenharia, objetivando pesquisa de origem e destino domiciliar de 2007, na região metropolitana da Baixada Santista. A licitação foi na modalidade tomada de preços, tipo técnica e preço. Houveram duas interessadas, uma inabilitada. Houve aditamento de 23,49%. Fiscalização viu ofensa às súmulas 24 e 25 dessa Corte, exigência de capital integralizado, imposição de apresentação certidão negativa de débitos, visto do CREA. Foram adicionados outros pontos. A digna PFE concluiu pela regularidade, assim como a assessoria técnica. A chefia, no entanto, divergiu e se manifestou pela irregularidade, mesmo posicionamento da Secretaria, Diretoria-Geral. Passo ao voto. É possível afastar a crítica sobre a existência de comprovação de capital social mínimo integralizado. Todavia, as demais críticas prevalecem. E assim foi em outro edital. É possível dizer que a Secretaria sabia que esse tipo de edital contava com competitividade comprometida, uma vez que a contratação anterior teve as mesmas cláusulas e apenas uma licitante. E mesmo assim foi repetido o edital. Voto pela irregularidade e aplicação de multa de 300 UFESPs ao senhor José Carlos da Silva Gomes, então coordenador das relações institucionais da STM. Esse é o voto. Em discussão, votação, aprovado. Os itens 10 e 11 em conjunto são termos aditivos ao contrato de gestão com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O contrato de gestão foi julgado regular. E contrato entre Sabesp e Construtora Elevação. O item 12, em conjunto também, trata de contrato com entre as mesmas partes, com a instrução pela regularidade de ambos. Em discussão, votação, aprovado. Agora o item 13. Recurso ordinário interposto pela Sabesp contra a sentença que julgou irregular o primeiro e o segundo termos de alteração ao contrato CSS 889 de 2006. A recorrente sustentou o excessivo rigor do princípio da assessoriedade. PFE pela negativa de provimento. Em preliminar, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, compreendo o possível conhecer o primeiro aditamento condenado em face de suas características, uma vez que visou tão somente a modificação da razão social e endereço da contratada. Proponho, no entanto, a manutenção do restante da sentença, pelo provimento parcial. Em discussão, votação, aprovado. Item 14. Informo que recebi memoriais no dia de ontem. Em exame, recurso ordinário interposto pela Sabesp contra a sentença que julgou irregular primeiro termo de aditamento ao contrato com o consórcio Passarelli Drucker Metropolitano para prestação de serviços de engenharia e manutenção.
A licitação e subsequente contrato foram julgados regulares. A sentença recorrida declarou irregularidade do aditamento, pois o demonstrativo de reajuste foi encaminhado de maneira incompleta. Recurso interposto aduz que, em realidade, foram entregues os índices de reajuste contratual aplicados no período e não os demonstrativos. A assessoria técnica manifestou-se pelo provimento. Secretaria Diretoria-Geral pelo provimento. É o relatório. Em preliminar, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, como anotou a SDG, o aditamento em exame não reajustou os valores contratados. Deu-se para prorrogação e adição de quantitativos dentro dos limites facultados pela lei. Então, do provimento. Pelo provimento. Provimento. Em discussão, votação, aprovado. Os itens... Não, agora, Vossa Agora Excelência, chega, né? O municipal fica por uma outra oportunidade. Com os agradecimentos à doutora Cláudia Nicolau, muito digna representante da Procuradoria da Fazenda, nós iniciamos a nossa sessão municipal. Vamos fazer a inversão, o índice 62, que é o relator, o conselheiro Alexandre Sarquis, o advogado é doutor Olavo Saquetim Barbosa, da Prefeitura de Guararema. Convido a ocupar. Tem a palavra o conselheiro Alexandre Sarquis. Cumprimento o doutor Olavo. Passo ao relatório. É convênio firmado entre a Prefeitura de Guararema e Santa Casa de Misericórdia de Guararema, no valor de R$ 7.500.000, firmado em 20/12/2011, com vigência de 1 ano. A fiscalização apontou no relatório a ausência de plano de trabalho proposto pela entidade, a ausência de justificativa quanto aos valores do convênio, celebração de ajuste com a entidade com passivo a descoberto, R$ 444.000. A Prefeitura defendeu-se. Embora a fiscalização tenha feito esses apontamentos, para a SDG, o plano de trabalho, embora falho, por si só não tem o condão de contaminar a matéria, devendo ser objeto de expressa e severa recomendação sob pena de julgamento pela irregularidade em exercícios futuros. Essa é a síntese do relatório. Palavra, doutor Olavo Barbosa, para o tempo regimental, na defesa. Excelentíssimo conselheiro presidente Antônio Roque Stadini, excelentíssimo substituto de conselheiro relator Alexandre Muniz Figueiredo Sarques, excelentíssimo conselheiro Sidney Stanilau Braldo, ilustríssimo senhor Sérgio Siqueira Rossi e demais presentes. A fiscalização procedeu à instrução da matéria à luz dos convênios, à luz das normas que aplicam aos convênios. O que muitas irregularidades estão, então, feitas, levando em consideração o convênio e não a subvenção, como foi o caso. Sendo que todos os apontamentos feitos, cabível ao terceiro setor, foram respeitados no caso da subvenção pela Prefeitura de Guararema. Nos esclarecimentos, a Prefeitura juntou os documentos também, plano de trabalho, tudo, passou pela Secretaria de Diretoria-Geral, que opinou pela regularidade da matéria com apontamento mais quanto ao plano de trabalho. Então, a presença aqui se dá em 2 pontos, quanto à natureza do ajuste e quanto ao plano de trabalho. Quanto à natureza do ajuste, em 2006, 2007, 2008, a Prefeitura de Guararema repassou a Santa Casa por meio de subvenção, sendo a matéria julgada sempre regular. Em 2010, ela optou pelo contrato de gestão, forma jurídica que foi considerada inadequada e reprovada. E em 2011 voltou para a subvenção. Mas em 2011 ela decidiu formalizar a subvenção por meio de um ajuste e, entre aspas, denominou convênio. Ela formalizou a subvenção em 2011, mais para a Santa Casa, por ser o único hospital de Guararema, pela saúde ser um serviço essencial, para a Santa Casa ser um meio de cobrar a Prefeitura no caso de eventual atraso no repasse e que comprometeria o atendimento.
Assim, embora tenha sofrido crítica, o modo como a Prefeitura de Guararema fez a subvenção e formalizando o ajuste, denominando convênio, há muitas decisões do Tribunal aqui de Contas em que relevou a falha e julgou regulares a matéria. Como a título de exemplo, o TC 2012/010/07, TC 18585/026/09, TC 1616/011/08, TC 8712/026/11. Em todas essas matérias, os julgamentos foram pela regularidade. E, embora a nomenclatura tenha sido utilizada em conjunto, subvenção e convênio, para o ordenamento jurídico, importa não é a denominação, e sim o regime jurídico ao qual os repasses foram submetidos, no caso, a subvenção. Isso porque, a cláusula 1ª do objeto define como subvenção. A cláusula 1ª do ajuste do instrumento com a Santa Casa, com a Prefeitura de Guararema, define como subvenção, entre aspas, concessão de subvenção da Prefeitura Municipal de Guararema para o custeio das despesas de manutenção do atendimento à saúde. E em 2, porque o Poder Executivo buscou autorização legislativa para efetuar o repasse. E aí, então, por meio da Lei Municipal 2840/2011, em seu artigo 1º, ficou disposto: fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Guararema. Se fosse o caso de convênio, não precisaria da autorização legislativa. E caso ela existisse, ela seria inconstitucional, porque o convênio é uma liberalidade do Poder Executivo, em firmar ou não. Então, por essas razões, fica demonstrado que o ajuste em si firmado entre a Prefeitura de Guararema e a Santa Casa foi de subvenção e não de convênio, razão pela qual requer o afastamento desse apontamento. E agora, quanto ao plano de trabalho, instrução e SDG também, analisaram, levando em consideração as normas do convênio, ao artigo 116 da Lei Federal 866, de 93. E, no entanto, o plano de trabalho foi realizado nos moldes da subvenção, no qual estavam descritos serviços, detalhando o setor da Santa Casa que desenvolveria os projetos, foram definidas as metas, a atuação da entidade no planejamento e como seriam feitos os repasses. E, embora fala que o plano de trabalho ia ter quantitativos, o plano de trabalho da subvenção da Prefeitura de Guararema com a Santa Casa teve uma enumeração exaustiva dos pontos que ela deveria seguir para que o atendimento fosse priorizado, fosse eficiente, fosse de qualidade. E, para finalizar, o plano de trabalho em si, só ressaltando, não foi feito levando de adequação à subvenção, e não os termos do convênio, como a instrução e a doutora SDG ressaltaram. E, assim, o plano de trabalho, a adequação à lei de responsabilidade fiscal, por ser pontos comuns ao repasse ao terceiro setor, eles foram totalmente observados. Razão pela qual requer o afastamento desse apontamento. E, por fim, a Prefeitura de Guararema pleiteia pelo julgamento regular da matéria. Obrigado. Com a palavra, o doutor Alexandre Sarquis. Eu vou proferir o voto. Vossa Excelência traz aqui a instrumentalidade das formas. No entanto, são diversos apontamentos e a fiscalização, inclusive, coloca sérias restrições ao plano de trabalho proposto pela entidade. Como Vossa Excelência apontou, o Tribunal, em falhas formais, tem relevado, e eu vou acompanhar a SDG, relevando mais uma vez, mas isso não quer dizer que não haja uma recomendação firme para que a Prefeitura de Guararema cuide melhor dos repasses
principalmente para a Santa Casa, que merece bastante atenção. Tem um passivo a descoberto de R$ 444 mil, né? Mas vou acompanhar esse DG. É importante que o próximo plano de trabalho possua estimativa de atendimentos para cada especialidade médica, estimativa de custos dos procedimentos e contenha uma radiografia mais precisa dos atendimentos feitos. Voto pela regularidade do convênio com recomendações. Em discussão, votação aprovada. Retornamos à nossa ordem normal. Não é que a outra tenha sido anormal, mas na ordem numérica, e relato o item 15 da pauta. O item 15 é Prefeitura de Hortolândia, a Comercial Agrícola Coverte e prestações de serviço, locação de máquinas e equipamentos. A unidade regional falou contrariamente, a TJ também, a chefia da TJ também diz pela irregularidade e o Ministério Público também falou pela irregularidade. Verifico que as impropriedades apontadas pelos órgãos da Casa e pelo MPC macularam o procedimento. O meu voto, portanto, é pela irregularidades com oficiamentos de praxe. Em discussão, votação aprovado. Item 16 e 17 em conjunto. Prefeitura de José Bonifácio e Castellucci, dois contratos. Essa matéria já é conhecida de todos, não há uma severa jurisprudência sobre a matéria, tudo pela irregularidade, no caso aqui com multa, além da irregularidade, multa de 300 UFESP e os oficiamentos de praxe. Em discussão, votação aprovado. Agora a Prefeitura de Pindamonhangaba contratou Antunes e Antunes. Deve ser dois irmãos ou dois primos, uma coisa assim. Contratação para transporte escolar. A auditoria falou contra, o Ministério Público, os órgãos da Casa também falaram contra. A municipalidade não obteve êxito em combater o apontado pela auditoria, de modo que a origem, ao não efetuar o detalhamento de rotas, da qual deveria constar, impossibilitou aos licitantes de encontrar o real custo do que estava sendo licitado. Acompanho os órgãos da Casa, meu voto é pela irregularidade do pregão com os oficiamentos à origem. Em discussão, votação aprovado. Agora, a Prefeitura de Campinas, prestação de contas, Serviço de Saúde, Dr. Cândido Ferreira, exercício 2009, convênio, 25 milhões, os órgãos da Casa falaram e apontaram as irregularidades, a auditoria, o Ministério Público também falou sobre esta, aliás, falou bastante, né? Sobre esta, falou sobre esta parceria. A matéria não está em condições de receber o apoio desta Corte. A instrução verifica-se que o convênio foi julgado irregular, a relação entre convenientes foi efetivamente terceirizada de mão de obra para as necessidades do órgão público, já que por este vem sendo mantido e dirigido. Ao não estabelecer plano de trabalho de forma a levantar os dados da situação, as metas que seriam alcançadas, bem como a falta de identificação da documentação, justificam o juízo de irregularidade. Voto, portanto, pela desaprovação, artigo 33, 3b e c da Lei Complementar 709, condena a beneficiária a devolução dos valores gastos com pagamentos de funcionários contratados simultaneamente por ambos os partícipes, bem como a devolução das despesas glosadas por terem sido realizadas fora do plano de trabalho. Em 30 dias, todos os valores deverão ser corrigidos e atualizados, ficando a entidade proibida de receber novos valores até a regularização. Em discussão, votação, aprovado. Não teve multa. Agora,
o item 20 da pauta é um processo das contas da Câmara de Atibaia. Aqui os órgãos da Casa falaram todos pela regularidade, inclusive o Ministério Público. Após a conclusão, determinei nova notificação aos interessados para que recolhesse os valores pagos a maior, cumprida a determinação, cópia do recibo foi juntada. Então, voto pela regularidade com as recomendações do Ministério Público sendo encaminhadas por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Aqui é Rafar, item 21. Contas da Câmara, também falaram os órgãos da Casa. Aqui eu tenho uma pequena divergência. A despeito do entendimento do Ministério Público, não estão por merecer juízo de irregularidade. Entendo que as justificativas por ocasião da defesa são suficientes para descaracterizar a maioria das irregularidades observadas. As falhas que ficaram, de acordo com jurisprudência, não possuem a força para prejudicar o demonstrativo apresentado. Vale dizer que as contas de 2011 foram julgadas regulares, embora apresentassem idêntica situação. Tendo em vista as manifestações da Casa, considero a jurisprudência dominante, divirjo do Ministério Público e julgo regular as contas com fundamento no 33.2 na Lei Complementar 719. Acolho a recomendação proposta pelos órgãos da Casa, que deverão ser encaminhadas por ofício. Em discussão, votação aprovada. 22, Cerquilho, contas da Câmara. Aqui também houve coincidência, todos falaram pela regularidade, meu voto também é pela regularidade. As recomendações do MPC também deverão ser encaminhadas por ofício. Em discussão, votação aprovada. Agora, presidente Venceslau Câmara 2013. Houve divergência entre os órgãos da Casa. Unidade Econômica é pela regularidade, a TJ Jurídica, Chefia e o Ministério Público de Contas foram pela irregularidade. Diversas falhas de ordem formal, sanadas com a juntada da defesa, sendo as remanescentes, ao meu ver, insuficiente para prejudicar a totalidade. A despeito da afirmação de que o levantamento patrimonial de bem imóvel pudesse ser realizado pelos servidores, o presidente da Casa, usando de seu poder discricionário, optou por contratar uma empresa, em face da importância do levantamento, bem como a falta de experiência dos funcionários. Vale mencionar que, na verificação do balanço, um número importante de câmaras tem apresentado falha nos itens bens patrimoniais. Inúmeras vezes é divergente entre o levantamento geral dos bens imóveis e o registro patrimonial, razão pelas quais muitas câmaras preferem que o inventário seja efetuado por empresa do ramo. Quanto ao termo de recebimento do serviço, justificativa a falha apontada pela fiscalização, colocando o relatório conclusivo dos trabalhos. Quadro de pessoal, tenho a ponderar que, decorrido mais de 3 anos, a administração adotou as providências para regularizar as falhas, exonerando 4 dos 6 funcionários nomeados em comissão, criados pela Lei 041/2004. O Executivo sancionou nova lei, dispondo pela alteração e reestruturação do quadro. Considerando as providências anunciadas, a manifestação da TJ, e meu voto é pela regularidade das contas, artigo 33(2) da Lei Complementar 719. Deixo de acolher a proposta do Ministério Público quanto à remessa ao Ministério Público Estadual em relação à contratação da RFJ para assessoria de levantamento patrimonial de bens imóveis e a prestação de serviço de contabilidade municipal, por entender necessário, tendo em vista que as razões de defesa justificaram as falhas apontadas. Acolho as demais recomendações da TJ e do MPC, devendo ser encaminhadas por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 24, Salmourão. Contas 2013 da Câmara. Aqui também tiveram todas as manifestações favoráveis dos órgãos da Casa e do MPC. Meu voto também é pela manifestação de regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 25, Tietê, Contas da Câmara 2013.
os órgãos da Casa entendem regularizada a questão de quadro de pessoal e o MPC foi pela irregularidade. Prestadas, as diversas falhas foram sanadas e as demais apenas recomendação. Quadro de pessoal, conquanto a administração tenha adotado providência para corrigir, não posso deixar de reconhecer que as mesmas não foram suficientes para se regularizar no todo. Entendo que essa questão não é suficiente para prejudicar, voto pela regularidade, artigo 33(2) da conta, da Lei Complementar 709. E as recomendações irão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. 26, Câmara Municipal de Arujá, 2013. Aqui houve, todos os órgãos foram convergentes pela regularidade da conta. Apenas o MPC falou pela irregularidade. Falhas insuficientes para comprometer a totalidade. Eu acolho as recomendações do MPC e voto pela regularidade, excetuando-se os atos pendentes de apreciação por esse tribunal. Em discussão, votação, aprovado. 27, Colômbia. Contas da Câmara 2013. Os órgãos da Casa aqui falaram todos pela regularidade. MPC também falou pela regularidade. O meu voto é pela regularidade e as recomendações do MPC irão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Motuca, 2013, item 28. Órgãos da Casa e MPC falaram todos pela regularidade. Meu voto é pela regularidade. As recomendações dos órgãos e do MPC deverão ser encaminhadas por ofício. Em discussão, votação, aprovado. 29. Aqui também é conta da Câmara de Itirapuã Paulista, 2013. Os órgãos da Casa falaram todos pela regularidade e meu voto é também pela regularidade. As recomendações irão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Canas, contas da Câmara, item 30, 2013, também aqui houve manifestação favorável e o meu voto é favorável pela regularidade com as recomendações sendo encaminhadas por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, as 31 contas da Câmara de Mendonça, 2014, doutor Sérgio. Estamos correndo, tá? Os órgãos da Casa falaram pela regularidade e MPC também. Igualmente, eu sou pela regularidade, com as recomendações do MPC indo por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 32, Executivo de Contas do município de Lindóia, relativas a 2013. As contas relativas a 2013 tiveram manifestação favorável, atendidos os índices constitucionais, ensino 28,83, Fundeb 100%, valorização de profissional 88,34, saúde 23,97, pessoal 50,79 e superávit de 7,14. Isso aqui precisa pegar o secretário da Fazenda e pedir para ele fazer uma exposição para o país e para o Estado também, porque um superávit desse é bom. O meu voto acompanha o parecer pela aprovação das contas, excetuados os atos não apreciados pelo tribunal. As recomendações do MPC e dos órgãos da Casa irão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, o item 33, Indaiatuba, prestação de contas de repasses. Esportivo Clube Primavera, exercício de 2007. Julgamento de irregularidade, recorre agora, os órgãos da Casa falaram e, em preliminar, eu conhecido. No mérito, entendo que as razões não superam os fundamentos de decisão. Cláusula 4 do reajuste proíbe a conveniada redistribuir recursos, bem como prorrogar seu prazo sem a prévia e expressa autorização do órgão público. Observo o desencontro de informações quanto à data de utilização de recursos, que, por um lado, a entidade beneficiária afirmou estar em possibilidade de fazer a aplicação num período, contudo, a mesma apresentou nota daquele período.
Bom, a verdade é que eu não dou provimento ao recurso e mantenho a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Agora, outro recurso, 34. Ex-prefeito de Lorena, sentença que julgou irregular prestação de contas de subvenção. Falam agora, recorreram, os órgãos da Casa falaram, em preliminar conhecido. No mérito, razões não superam os fundamentos da decisão. Dados e documentos necessários para esclarecer a fala não foram reiteradamente solicitados, sem que restasse esclarecido. Acompanho a Casa e sou pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovada. 35. Recurso ordinário, ex-prefeito de Montemor, Rodrigo Maia Santos. Recorre de decisão, negado o registro os atos de admissão de servidores 2010, 2011, aplicado multa. Os órgãos da Casa falaram pelo desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, meu entendimento está de acordo com o da ATJ. Não provimento do recurso. As razões recursais não enfrentam as irregularidades apontadas, não trouxeram qualquer elemento novo ou documentação que pudesse socorrer. Meu voto é pelo desprovimento, mantendo na íntegra a sentença. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 36. Trata-se de recurso interposto pelo ex-prefeito de Teodoro Sampaio, sentença que julgou irregular contratação temporária de pessoal. Recorre agora. Os órgãos da Casa, houve divergência, mas MPC e STG opinaram pelo desprovimento. Em preliminar, conhecido. No mérito, não foi correta a conduta da Prefeitura. As contratações de funcionários autônomos destinaram à execução de serviço princípio da administração e meu voto é pelo desprovimento, acompanhando o STG e o MPC. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 37. Prefeita de Guarujá, julgamento de irregularidade de pressão de recursos repassados para a Associação Folclore e Artesanato. Recorre agora, em preliminar, conhecido. No mérito, entendo que as razões não superam a decisão, conjunto de falhas em ensejar o juízo de irregularidade não se mostra nenhuma justificativa. Nessas condições, nego o provimento, mantenho a íntegra da decisão. Em discussão, votação, aprovado. 38. Prefeitura de Agudos, decisão que julgou ilegais atos de admissão de pessoal. Os recorrentes recorrem agora, em preliminar conhecido no mérito em que pesa argumentos, decisão deve ser mantida. Não se discute a relevância do serviço prestado, porém pelo fato de que os autos constam não se verifica a situação de comprovada emergência. Conforme apurou o R2, as contratações temporárias vêm se repetindo ao longo dos exercícios naquele município, desatendendo frequentemente os termos na nossa deliberação. Nego o provimento ao recurso e mantenho na decisão. Em discussão, votação, aprovado. Palavra agora ao conselheiro Sidney Beraldo. Item 39. Refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e o consórcio Sondotécnica Diagonal, objetivando o apoio ao gerenciamento, supervisão e assessoria na implementação dos programas da Secretaria Municipal de Transportes. As justificativas produzidas nos autos não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução. A exigência de comprovação para fins de apuração da capacidade técnica das licitantes, de experiência em serviços financiados por organismos multilaterais internacionais, mostrou-se desarrazoada e excessiva em relação ao escopo do objeto almejado. Já a existência de atestados em nome dos responsáveis técnicos para fins de comprovação da capacidade técnica profissional desborda da súmula número 23,
Ademais, no caso concreto, os mesmos atestados foram utilizados para habilitação e pontuação em afronta à súmula 22. Por fim, o critério de atribuir nota menor para profissionais eventualmente contratados apenas ao final do certame não se coaduna, a meu ver, com a jurisprudência desta Corte de Contas, no sentido da ampliação do universo de concorrentes. Nesta conformidade, ainda que da licitação tenha participado 3 proponentes, e que o valor contratado tenha sido ligeiramente inferior ao orçado, fatores pelos quais deixo de propor multa ao responsável, entendo que as cláusulas restritivas contidas no edital impediram a afluência mais expressiva de licitantes à disputa, em face do porte do município contratante e do fato de um instrumento convocatório ter sido retirado por 25 potenciais interessados, o que poderia resultar proposta mais vantajosa, tanto do ponto de vista técnico quanto do econômico. Voto, assim, pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, bem como pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, com determinação para as providências previstas no inciso 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 709/93, devendo a administração, no prazo de 60 dias, dar ciência a este tribunal das medidas adotadas. Em discussão? Para discutir. Pois não. Tem a palavra o conselheiro Sarquis. Eu tinha lido o relatório que Vossa Excelência adiantou e realmente o rol de irregularidades é bem grande. Além disso, o valor é expressivo, 29.500.000. Eu acho que aqui seria de ordem uma aplicação de multa, pelo menos a autoridade que homologou e firmou o instrumento, o secretário de Transportes e Vias. Essa é a proposta. Multa? A multa para o secretário, mas é do transporte ou o secretário da administração? Porque o que eu imagino que são ou os dois. Os dois. Se Vossa Excelência for multar, multa os dois. Senão, o seu relator que sabe. Não, depende da presidência. Eu não propus multa por conta de, apesar realmente destas restritividades, teve 3 participantes, não é? E o preço contratado foi pouco mais abaixo. Então, por isso deixei de aplicar a multa. Eu Mantém? Mantenho. Então, vamos deixar sem multa nesse caso, porque as justificativas foram boas. Vota vencido ou não? Vencido. É pena que o MP não vote, viu? Tá bom. Mas pode recorrer. Tá bom. Então, aprovado, vencido o relator Sarquis. As autoridades desse município têm sido multadas com uma frequência muito grande aqui nesse tribunal. Relato em conjunto os itens 40 a 45. O item 40 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaú e Lineaço Construtor e Comércio Limitada, objetivando a execução de obras de construção de prédio escolar com fornecimento de material de mão de obra e equipamentos. Refere-se também a termo de aditamento que apenas alterou a razão social da contratada para a Vitoriana Construtora e Comércio Limitada. Os itens 41, 42 e 43 refere-se à ata de registro de preços precedida de pregão presencial a 2 contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Guarujá e a Terracom Construções Limitada, objetivando a execução de serviços de manutenção e conservação do sistema viário do município, bem como a expediente originário do Ministério Público Estadual, recebido como representação sobre eventuais irregularidades em atos da referida Prefeitura, inclusive a licitação e um dos contratos
em exame deste item. O item 44 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado pela Prefeitura Municipal de Bertioga e Plano de Saúde Ana Costa Limitada, objetivando a prestação de serviços de assistência médica e odontológica coletiva para os servidores da referida Prefeitura, seus dependentes e agregados. O item 45 refere-se a contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alambari e a Construplan, Construtora Limitada IPP, objetivando a execução de obras e serviços de engenharia para a realização de empreendimento composto de 61 unidades habitacionais, denominado Alambari B. As justificativas produzidas nos itens acima relacionados não lograram afastar as objeções suscitadas na instrução, que é unânime desfavorável em todos eles. Voto, assim, pela irregularidade das matérias em exame, pela ilegalidade dos atos ordenadores das despesas decorrentes, bem como pelo conhecimento do termo aditivo a que se refere o item 40, porque apenas alterou a denominação da contratada, não implicando em despesas, e pela procedência parcial da representação, que se refere e o item 43, acionando os incisos 15 e 27 do artigo seguinte, do artigo 2 da Lei Complementar 709/93, além da aplicação de multa para cada qual dos responsáveis no valor de 200 UFESPs, no item 40, e no valor de 300 UFESPs nos demais itens, conforme detalhado no corpo dos respectivos votos. Em discussão, o voto do senhor relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 46, 47 e 48, que versam sobre, respectivamente, sobre as contas das câmaras municipais de Itapeva, exercício 2013, Guariba, exercício 2012, e Gavião Peixoto, exercício 2013. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada, podendo as falhas ser conduzidas ao campo das advertências. A propósito, no tocante do item 47, registro que a manifestação desfavorável do Ministério Público de Contas baseou-se na inconstitucional configuração do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Guariba, crítica que já havia ensejado no julgamento de contas do exercício 2011, recomendação ao Legislativo para que ponderasse a quantidade de cargos em comissão. Todavia, no encerramento do exercício em exame, foi constatada severa redução no número de cargos em comissão providos. Restou apenas um, razão pela qual entendi suficiente advertir o Legislativo que atende no tocante ao provimento dos cargos para as regras e princípios constitucionais sobre a matéria. Voto assim, acompanhando a manifestação da TJ pela regularidade das presentes contas, nos termos do artigo 33.2 da Lei Complementar 709/93, dando a consequente quitação aos responsáveis, sem prejuízo das advertências consignadas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. Item 49, versa sobre as contas da Prefeitura de Bauru, referentes ao exercício 2013. Conforme demonstrado nos autos, foram atendidos os requisitos constitucionais e legais pertinentes. Quanto aos resultados econômico-financeiros, embora tenha sido registrado o déficit da arrecadação, 3,57 da receita prevista, e de execução orçamentária 0,59 da receita arrecadada, este foi devidamente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior, sendo que o resultado financeiro do exercício em exame se manteve superavitário, com disponibilidade suficiente para a cobertura do passivo de curto prazo. Houve diminuição do estoque da dívida ativa, os precatórios requisitórios de baixa monta regularmente quitados e foram realizados investimentos de 3,67 da receita corrente líquida. Sem embargo dos bons resultados econômico, financeiro e patrimonial e o anúncio de providências para saneamento de falhas formais,
o que deverá ser verificado pela equipe de fiscalização desta Corte, fiz constar no voto determinação para a formação de autos apartados para tratar de pagamento de servidores acima do teto constitucional e da contribuição de intervenção de domínio econômico CID. As demais falhas podem ser relevadas ou conduzidas ao campo das advertências. No tocante às falhas que conduziram à manifestação desfavorável do Ministério Público de Contas, as que não puderam ser relevadas ou convertidas às advertências já constituem o objeto de expedientes específicos ou o serão dos apartados cuja formação o meu voto determina. Assim, acompanhando a manifestação da TJ, voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, sem prejuízo das determinações e advertências assinaladas no corpo do voto, inclusive para que sejam promovidas melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista que os índices IDEB, 4ª série, 5º ano, e IDEB, 8ª série, 9º ano, do ano alcançados pelo município em 2013, foram inferiores às metas projetadas e houve regressão no IDEB na 4ª série e 5º ano. É como voto, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 50 e 51, que versam, respectivamente, sobre as contas das prefeituras de Barretos e de Campina do Monte Alegre, no exercício 2013. A instrução é unânime desfavorável. Apesar dos resultados econômico-financeiros satisfatórios, a fiscalização apontou que ambas as prefeituras deixaram de pagar a totalidade dos precatórios do exercício, falha suficientemente grave para comprometer as respectivas contas. Neste contexto, as demais falhas apontadas reforçam o juízo de irregularidade das contas em exame. Diante do exposto, acompanho a instrução e voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas de 2013 das prefeituras municipais de Barretos e de Campina de Monte Alegre, sem prejuízo das determinações e advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Inclusive, no caso do município de Campina do Monte Alegre, para a melhoria da qualidade de ensino, tendo em vista que houve regressão do índice IDEB, 8ª série, 9º ano, não tendo sido alcançada, ademais, a meta fixada para o período. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 52 a 57. O 52 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Cajamar, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado com a empresa Essence Soluções Ambientais S.A., tendo por objeto o tratamento e destinação final de resíduos sólidos oriundos de coleta regular, além de aplicar multa de 200 UFESPs ao responsável. Conduziram ao julgamento desfavorável a precariedade de formação das estimativas unitárias dos serviços contratados, as deficiências de catalogação dos preços usuais de mercado e as cláusulas restritivas à ampla competitividade do certame. Nos itens 53 e 54, refere-se a recurso ordinário interposto por João Ricardo Facinelli, ex-prefeito do município de Motuca, em face de sentença que julgou irregulares a licitação e o contrato, celebrado entre a Prefeitura Municipal e João Batista Galdino, ME, tendo por objeto a prestação de serviços de limpeza de prédios públicos, calçadas, praças, jardins e coleta de lixo, bem como pela procedência de representação sobre a mesma matéria, além de aplicar multa de 300 UFESPs ao responsável. Conduziram ao julgamento desfavorável as seguintes falhas: orçamento estimativo de preço sem as planilhas de composição de todos os custos unitários, impossibilitando verificar a adequação do valor contratado, aglutinação indevida num único objeto de serviços não correlatos executados por empresas de diferentes ramos de atividade e exigência de que funcionários contratados para execução de serviço de limpeza fossem residentes no município. Os itens 55 e 56 referem-se a recurso ordinário interposto por João Ricardo Facinelli, ex-prefeito do município de Motuca,
em face de sentença que julgou irregulares licitação a contrato e primeiro termo aditivo celebrados entre a Prefeitura Municipal e Motuca, entre a Prefeitura Municipal e Bigster Produções Artísticas e Eventos Limitada, tendo por objeto a contratação de empresa especializada no setor de eventos para a organização de realização do Motuca Rodeio Show 2011, bem como pela procedência de representação sobre a mesma matéria, além de aplicar multa de 300 UFESPs ao responsável, agora recorrente. Conduziram ao julgamento desfavorável as irregularidades apontadas pela fiscalização, com destaque para as seguintes: inadequação da modalidade licitatória adotada, pregão presencial, por não enquadramento ao objeto do artigo 1º, parágrafo único da Lei Federal 10.520/2002, aglutinação indevida num único objeto de serviços não correlatos executados por empresas de diferentes ramos de atividade, exigência de carta de exclusividade dos artistas, em contrariedade à súmula 15 do Tribunal de Contas, orçamento estimativo de preço sem planilhas de composição de todos os custos unitários e cláusula restringindo a participação do certame licitatório de empresas com, no mínimo, 2 anos de constituição. O item 57 refere-se a recurso ordinário interposto por Wilson Pérez Tomé, ex-prefeito do município de Monte Alegre, em face de sentença que julgou ilegais contratações por tempo determinado de médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, agentes comunitários, monitores de cursos realizado pela Prefeitura de Monte Alto Alegre, no exercício 2001, 2005, 6, 7, 8, e aplicou multa de 200 UFESPs ao agora recorrente. Conduziram ao julgamento desfavorável os seguintes irregularidades: a ausência de excepcionalidade exigida no artigo 2 da Lei Municipal 1702/2009, do artigo 37, 9º da Constituição Federal. As admissões temporárias de agentes comunitários de saúde desatendem a Lei Federal 11.350/2006, a contínua contratação temporária de médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e monitora de cursos, excedendo o prazo previsto em lei municipal, em detrimento do estabelecido no artigo 37.2 da Constituição Federal. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os sólidos fundamentos das decisões recorridas. Voto, assim, pelo desprovimento dos recursos mantido em todos os seus termos as decisões impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 58 e 59. O item 58 refere-se a recurso ordinário interposto por Wilson Pérez Tomé, prefeito do município Monte Alto Alegre, em face de sentença que julgou irregulares a licitação, o contrato e termo aditivo celebrado pela Prefeitura Municipal e a Engenil de Nipoã Construtora Limitada, tendo por objeto contratação de serviço de engenharia para instalação hidrossanitárias elétricas, estruturas, alvenarias e pintura no salão do Centro de Lazer com fornecimento de materiais de mão de obra e equipamentos, além de aplicar multas de 200 UFESPs ao responsável, agora recorrente. O item 59 refere-se a recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas no valor de R$ 206.050, repassados a título de subvenção pela hora recorrente ao Serviço de Obras Sociais de Ribeirão Branco, condenando a entidade à devolução dos recursos e suspendendo-a de receber novos repasses até a regularização. Os autos e processos a que se refere este item foram, a meu pedido, retirados de pauta da sessão do último dia 14 de julho, após sustentação oral proferida pelo advogado da recorrente. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento de ambos os recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, apesar de não terem sido afastadas as irregularidades que conduziram os julgamentos
desfavoráveis, atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando, no primeiro caso, o objeto da contratação e o seu reduzido valor, e, no segundo, o fato de que os recursos repassados, também reduzido valor, foram integralmente aplicados em mão de obra necessária aos serviços prestados pela entidade, revestidos de interesse público, entendo plausível o cancelamento das penalidades impostas. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos, apenas para cancelar a multa aplicada ao recorrente no item 58, bem como cancelar a condenação à devolução dos recursos e a suspensão de novos repasses aplicadas à entidade beneficiária do item 59, mantidas no mais as sentenças impugnadas. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Agradeço, Excelência. Doutor Antônio Roque Tadini. Itens 60 e 61 voltam ao gabinete. Ok. O item 62 foi relatado. Relato 63, 64 e 65 em conjunto. 63 é contratação direta da Prefeitura de Ribeirão Preto com Transurb para fornecimento de vale transporte aos servidores públicos municipais. A instrução caminha pela regularidade. O item 64 analisa termo de parceria entre Prefeitura de São Carlos e a Associação Horizontes. Houve concurso de projetos, aqui acudiram 3 participantes. A instrução inclinou-se favoravelmente também. O item 65 é pregão presencial e contrato entre Prefeitura de Barueri e Microcá Informática Limitada para alocação de equipamentos de informática. A unidade de fiscalização opinou pela irregularidade, uma vez que a receita a ser aferida com o contrato desenquadraria a eventual EPP vencedora. Nada obstante, discordarem desse posicionamento inicial a assessoria técnica e assim também ao voto. Então, acompanhando os últimos que falaram pela regularidade desses 3 processados. Em discussão, votação aprovada. Agora o item 66, em exame concorrência e contrato entre a Prefeitura de Fernandópolis e proposta engenharia ambiental para serviço de recebimento e disposição final de resíduos sólidos em aterro sanitário. 2 proponentes acudiram. A instrução apontou a inobservância dos artigos 15 e 16 da LRF, ausência de orçamento detalhado, ausência de divulgação em jornal de grande circulação, possibilidade de rescisão unilateral pela contratada e pela Prefeitura, e nesse último caso, com multa por perdas e danos. Os argumentos carreados pela defesa não convenceram a assessoria técnica jurídica. SDG, em sua manifestação, apontou outras irregularidades, garantia de participação tendo por base o período de 60 meses, e acréscimo arbitrário de custo adicional em função da localização do aterro, R$1 por cada quilômetro de distância entre a cidade de Fernandópolis e o local onde o lixo seria depositado. Embora o item 6.1.6 do edital é expresso ao dispor que os preços apresentados na proposta comercial deveriam considerar o valor unitário a ser cobrado por tonelada do lixo já disposto no aterro qualquer indicado pela licitante. Passo ao voto. É impressionante a relação de impropriedades ocorridas e que deram esteio à contratação duradoura e onerosa para o município de Fernandópolis. O voto é pela irregularidade e multa de 500 UFESPs. Esse é o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 67 retorna ao gabinete. Ok. O item 67 e 68, Excelência. Retorna ao gabinete os 2. O item 69 é pedido para sustentação oral, mas foi solicitada uma sessão, então adio por uma sessão o item 69. Reinclusão automática? Reinclusão automática. Muito bem. No item 70, está em exame prestação de contas do exercício de 2011 do contrato de gestão entre a Prefeitura de Campos do Jordão e Centro de Apoio aos Desempregados de São Paulo. A fiscalização apontou o não atendimento das metas, não vinculação ao projeto de prestação, ao objeto da prestação de contas, déficit sem esclarecimentos, não apresentação de conciliação bancária, contratação de agentes comunitários de saúde. A TJ, sob enfoque jurídico, manifestou-se pela irregularidade. Esse é o relatório. Passo ao voto. As irregularidades noticiadas pela fiscalização são extremamente graves. Nos termos do voto, que vou sintetizar,
Manifesto-me pela irregularidade da prestação de contas do exercício de 2011, com determinação ao poder público que se abstenha a repassar recursos à entidade, propondo ainda a condenação solidária do Centro de Apoio aos Desempregados e do senhor José Antônio de Santana, presidente da CADESP, para, no prazo legal contados do trânsito em julgado, presente acordo para promover o ressarcimento ao erário municipal da importância de R$ 5.226.834,40. Esse é o voto. Em discussão, votação, aprovado. Agora os itens 71, 72 e 73 em conjunto são contas da Câmara de Ipauçu 2013, Sandovalina 2013, Itapiraí 2013. No caso das contas da Câmara de Itapiraí, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade diante de falhas relativas ao quadro pessoal. No entanto, filia-me aos pronunciamentos de assessoria técnica jurídica e voto pela regularidade desses 3 processados. É o voto. Em discussão, votação, aprovado. O item 74 é contas da Prefeitura de Pardinho, 2013, que o percentual de estornos não cumpriu o comunicado do SDG 29 de 2010, mas com a instrução levo esse apontamento ao campo das recomendações, pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação, aprovado. O item 75 é contas da Prefeitura de Paris, 2013. O Parquê de Contas viu motivos para a emissão de parecer prévio desfavorável em virtude da execução orçamentária deficitária em 2,41%. Mas a TJ Chefia não desposa desse entendimento. Concordo com esses últimos opinantes e propõe a emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação, aprovado. Ao contrário, a Prefeitura de Indiana, 2013, aqui o que ocorre é pessoal acima do nível do limite prudencial, irregularidades na ordem cronológica dos pagamentos e inadimplementos requisitários de pequena monta. Acompanho a instrução unânime e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. O item 77, Prefeitura de Veracruz, 2013. A TJ, pela emissão de parecer prévio favorável. No entanto, o Parquê de Contas e Secretaria de Diretoria-Geral pela emissão de parecer prévio desfavorável, em virtude da não aplicação da parcela diferida do Fundeb. Acompanho esses opinantes e Parquê e voto pela emissão de parecer prévio desfavorável. Em discussão, votação, aprovado. Os itens 78 e 79 são embargos de declaração de exame, que viu obscuridade na decisão dessa Câmara. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, assiste razão ao embargante. Não há julgamento, de fato, de despesas, mas somente o concurso de projetos do termo de parceria e da representação formulada. Então, acolho parcialmente os embargos de declaração e determino a retificação do acordo. Em discussão, votação, aprovado. O item 80 é recurso da Prefeitura, do Prefeito Municipal de Ribeira, em face de decisão que lhe aplicou multa de 160 UFESPs pela não adoção de providência contra a entidade beneficiária. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, o prefeito ajuizou a ação 2 dias após a decisão, a qual que não descaracteriza a sua inércia. Entretanto, considero o tamanho do município e sopeso esse fato para dar provimento parcial com o cancelamento da penalidade imposta. Em discussão, votação, aprovado. O item 81 é recurso do ex-presidente da Câmara Municipal de Piacatu contra a decisão que negou registro ao ato de admissão de um auxiliar de serviços gerais por tempo determinado no exercício de 2013. A multa aplicada foi no valor de 160 UFESPs. Esse é o relatório. Em preliminar, conheço. O relator conhece. Conhecido. No mérito, a única falha foi a ausência do processo seletivo. Entretanto, houve uma única admissão e os demais requisitos constitucionais foram cumpridos. Então, o voto propõe apenas o afastamento da multa, mantendo-se os demais termos da sentença. Em discussão, votação, aprovado. Agora, os itens 82, 83, 84, 85 e 86 em conjunto. São recursos da Prefeitura de Presidente Prudente contra a decisão que julgou ilegais as admissões por tempo determinado e aplicou multa de 200 UFESPs, do presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões de Álvaro de Carvalho,
contra a decisão que julgou irregulares as suas contas. Do Instituto de Previdência de Santo André contra a decisão que julgou irregulares as contas daquele instituto e aplicou multa de 200 UFESPs. Do prefeito municipal de Quataporanga, à época, contra a decisão de irregularidade do apartado para tratar de pagamentos efetuados aos senhores secretários municipais do exercício de 2012, e da Prefeitura de Bom Sucesso de Tararé, contra a decisão que julgou ilegais admissões por tempo determinado e ainda aplicou multa de 200 UFESPs, nos termos dos relatórios e votos previamente distribuídos pelo conhecimento e não provimento desses apelos. Em discussão, votação, aprovado. Não há mais processo na pauta. Consulto o representante do Ministério Público de Contas, doutor José Mendes, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente, obrigado. Ok. Não há mais processo. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.